Em um dia de muito estresse, ou ao acordar de manhã após uma noite de sono, você já percebeu dores no maxilar, de cabeça? Ou já quebrou algum dente sem motivo aparente? Bom, você pode ter bruxismo ou apertamento, doenças que atingiam cerca de 15% da população brasileira antes do início da pandemia. Hoje, dentistas apontam um aumento desses casos, dessas doenças, que podem ter muito mais a ver com a sua saúde mental do que talvez você possa imaginar. O bruxismo e o apertamento não têm causas específicas. São doenças que já estão relacionadas a alguns outros acometimentos. Estudos relacionam ao estresse contínuo, à ansiedade, a distúrbios psicológicos ou neurofuncionais, ao uso de drogas e ao consumo excessivo de álcool, prática esta que aumentou em muitos lares brasileiros durante a pandemia. Todos esses fatores fizeram crescer significativamente a procura por atendimento odontológico, como explica Victor Padilha, que percebeu o aumento expressivo no número de pacientes com algumas dessas duas doenças. O estresse, a ansiedade e a pandemia vem trazendo isso, né? Os pacientes estão mais ansiosos, todo mundo, né? Uma doença muito nova, as pessoas não sabem, agora nós estamos numa onda de uma mutação do vírus, então isso traz muita ansiedade. As pessoas mudaram a sua rotina de viver. Então as pessoas hoje trabalham mais dentro de casa, acabam perdendo a rotina de, olha, eu tenho o costume de escovar os meus dentes após as refeições. Os horários, né, que estavam específicos mudaram, as rotinas mudaram. Por muito tempo a gente não poderia nem ir aos parques fazer exercício. Mas o que são exatamente o bruxismo e o apertamento? Pessoal, o bruxismo é uma desordem de ordem funcional ou até posso dizer, uma disfunção do sistema nervoso central que acomete os pacientes dormindo, tá? É uma doença que infelizmente não tem tratamento, é uma doença silenciosa que o paciente de forma sem saber e inconsciente, ele aperta ou range os dentes, tá? Esse movimento dentário, ele pode ser cêntrico, que é diretamente dente com dente, ou ele pode ser um movimento excêntrico, que é os dentes se rangerem no movimento que é semelhante à mastigação, um movimento de rotação. Então o paciente, ele, sem ele ter, né, ciência do que está fazendo, muitas das vezes esse movimento ele é noturno e, como falei, inconsciente e involuntário, o paciente está ali danificando os dentes, está apertando os dentes, né, acometendo a sua gengiva sem ter noção. A literatura mostra também o bruxismo diurno, que é o bruxismo de dia. O paciente, né, se às vezes está fazendo alguma demanda de trabalho e ele se pega forçando, apertando os dentes ou até rangendo os dentes. Ana Sá é redatora e está cursando sua segunda faculdade. Há 9 anos, em meio à rotina de estudos para o primeiro vestibular, passou a acordar com dores de cabeça e no maxilar. Ao procurar o dentista, o diagnóstico: apertamento. Com 17 anos, assim, na época de pré-vestibular, eu sentia fortes dores de cabeça, dores na mandíbula, e eu, no final, assim, já do processo de pré-vestibular, para a entrada na faculdade, já eu quebrei um dente, assim, aí procurei o dentista para poder tampar, né, esse dente que tinha quebrado, para poder recuperar. E aí ele cogitou o bruxismo e a gente começou a buscar se era isso mesmo, assim, porque eu estava vindo de um período que eu estava muito estressada, ansiosa, tensa, e isso não tinha acontecido antes, assim, de longas dores de cabeça, longas dores e sensibilidade nos dentes e chegar ao ponto de quebrar um dente. Com o passar do tempo, Ana percebeu uma significativa melhora desses incômodos, a ponto de não usar mais tanto o apertador, um equipamento fundamental para proteger os dentes e aliviar os sintomas. Com a chegada da pandemia, tudo voltou, e com mais força. A plaquinha ela ajuda muito. Tem dias assim que você esquece de usar, porque é aquela coisa, se você tá tudo bem, automaticamente isso alivia, né? Você não sente os sintomas e aí você não vai utilizando. Na pandemia, isso retornou muito forte, assim, além de estar preocupada com o que estava acontecendo, com preocupação de ficar ou não doente, de pegar ou não a doença. Eu tive troca de emprego, tive familiares que adoeceram, e aí isso tudo me deixou bastante preocupada. E aí toda essa preocupação refletia durante o meu dia a dia.
Aí, quando eu amanhecia no outro dia, após uma noite de sono, eu tava com o maxilar, assim, com a mandíbula bastante dolorida e com dor de cabeça alguns dias. Tanto o bruxismo quanto o apertamento não tem cura, por isso é preciso estar atento aos sintomas. Dores na face, dores na têmpora, enxaqueca, dor na articulação, dores no dente. Ele vai ver um desgaste precoce do esmalte, quebradinhos no esmalte, trinca do dente, sangramento gengival também é um fator que os pacientes, se questionam. Aos cuidados do novo dentista que procurou durante a pandemia, Ana tem seguido à risca o tratamento. Fez um novo apertador e garante ter melhorado muito a sua qualidade de vida. Precisei de uma nova para fazer, que a minha, como já estava muito tempo sem fazer, sem utilizar, estava apertando na hora de dormir. E aí eu refiz uma nova e melhorou, acredito, 90%.